tema que a gente vai procurar falar um pouco hoje, né, por causa da data propícia que se aproxima aí, né, que é o Natal. Natal, Espiritismo, e vamos falar também um pouco a respeito de Jesus Cristo, né, que foi o nosso mestre aqui nessa terra e que continua sendo ainda, né. Nós vamos fazer a exposição, como o Márcio disse, não é uma palestra, né? A palestra ainda não chegamos naquele ponto, né? Mas vamos tentar explicar para vocês ou colocar para vocês um pouco a mais com relação então sobre o Natal e o Espiritismo. O objetivo desse estudo é analisar o nascimento de Cristo e o espírito natalício e os subsídios oferecidos pelo Espiritismo para uma melhor interpretação da simbologia do Natal. Natal vem do latim natale, significa nascimento, dia em que se comemora o nascimento de Cristo. A Igreja Católica e nós como cristãos comemoramos no dia 25 de dezembro. Mas, para algumas outras, vamos dizer assim, religiões e para algumas outras pessoas da face da Terra, seria dia 1º de janeiro, para outros dia 6 de janeiro, outros 25 de março e 20 de maio. Pelas observações dos chineses, o Natal seria em março. A árvore natalina é uma contribuição alemã do século VIII. Papai Noel, vulgo São Nicolau, nasceu na Turquia no século IV. Os cartões de Natal surgiram na Inglaterra em meados do século XIX. Então dá para a gente ver essas diferenças de criação da árvore natalina, do Papai Noel, dos cartões, e mais para frente a gente vai ver o motivo dessas diferenças, né, feitas pelo homem, né. Todo mundo sabe, né, ou pelo menos ouviu falar que Jesus nasceu numa manjedoura. Será que é verdade isso? Quem aí acredita que Jesus nasceu numa manjedoura? Pode levantar a mão, por favor. Que bom, ninguém acredita, né? Ninguém levantou a mão. Então tá. Conta-se que Jesus nascera numa manjedoura, rodeada de animais. O monge diz que isso não é verdade, pois como a casa de José era pequena, para abrigar toda a sua família, o novo rebento, ou seja, o nascimento, deu-se no estábulo. Em termos simbólicos, a manjedoura revela o caráter humilde e simples daquele que seria o maior revolucionário de todos os tempos. E ainda há uns, né, como nós, eu vim da religião católica, hoje eu sou espírita, mas eu me criei na religião católica, né, que pregavam para nós desde criança que Jesus, né, desde que foi anunciado a Maria que ela teria um rei, que esse rei iria glorificar ou mudar tudo que ali existia, né, que ia ser tudo diferente dali para frente. Os reis da época começaram a perseguir. Né, então tudo quanto era criança que tinha, que estava para nascer naquela época, ou a mãe grávida que estava naquele período ali que foi anunciada a chegada de Jesus, eles acabaram perseguindo. E a gente sabe a história contada pela Igreja Católica de que, né, Maria e José fugiam de um lado para o outro e que acabaram, né, chegando nesse estábulo, e ali é que foi feito então, né, o nascimento do Cristo. O anúncio profético, né? O anúncio: eis que a Virgem conceberá e dará à luz o filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, ou Emmanuel, que quer dizer Deus convosco. Os judeus esperavam uma condição de rei, de governador,
Ele dizia ser rei, mas não desse mundo. Enaltecendo a continuidade dessa vida, vislumbrava na expectativa da vida futura. Né? E aqui a gente tem alguma passagem do Evangelho, né? Deixa eu só achar meus óculos aqui, que o Márcio tirou aqui. Uma certa idade para frente você tem que usar isso aqui, bom. Quem não tem vai se acostumando, né? Eu não acreditava e... Então o Evangelho, quando ele fala aqui, né, que ele dizia ser rei, mas não era desse mundo. Pilatos, tendo entrado no novo palácio e feito vir a Jesus a sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está lá no João 18, 33, 36 e 37. Né? Então, já desde aquela época, né, quando esperavam o rei, como eu acabei de comentar, né, que perseguiram a Maria e o José lá, eles já consideravam aquela criança que ia nascer no Natal como um rei. Mas só que o rei que eles esperavam era que ia ser um dominador do mundo, que ia ser um governador, que ia ser, né, uma autoridade da época e que ia mudar com tudo aquilo que, né, os reis da época dominavam. Né? Nascimento de Jesus, uma nova luz. Antes de Cristo, a educação era lamentável, o cativeiro era a norma, a mulher sempre alvitada. Com Jesus começou uma nova era para o sentimento. Os discípulos do Mestre consagravam seus serviços dos semelhantes, dedicavam aos doentes e infortunados. Antes da vinda do Cristo, né, nós sabemos que existia a lei mosaica, né? Dente por dente, olho por olho, né? E que era aquela lei assim onde na época não existia uma crença em Deus e Moisés foi nomeado, né, por Deus para que ele passasse um conhecimento para aquelas pessoas ainda muito rudes que matavam para comer e que a lei do mais forte era o que prevalecia, que não existia, vamos dizer, regra nenhuma, não existia crença nenhuma. E aí Deus colocou Moisés no mundo para que ele fizesse com que aquela parcela da humanidade começasse a acreditar em alguma coisa. E aí Moisés, como na época, como eu acabei de dizer, ninguém respeitava nada, era a lei do mais forte, e ele começou a colocar na cabeça da população que Deus castigava, que Deus era ruim, né? Que eles deveriam de alguma forma acreditar em Deus, porque senão eles eram pecadores e iam pagar por aquele pecado. Então todo mundo tinha em mente um Deus ruim. E com a vinda do Cristo, né, ele veio para modificar tudo isso. Cristo veio convencer a todos os habitantes da terra, até hoje, né, que a lei do amor é que deveria prevalecer. Que a lei de Deus nada mais era do que a lei do amor. Era e é. Né? Só que, naquela época, como eu disse, antigamente, ninguém acreditava nisso, a não ser, né, aquela vida selvagem que levavam. Né? Tanto é que o Cristo foi perseguido na época lá, e para ele introduzir na época a lei do amor foi muito complicado. Né? A simbologia do Natal e Papai Noel. Papai Noel é usado para incrementar as vendas de final de ano. Aí é que está aquelas diferenças ali da criação da árvore de Natal, dos cartões de Natal, né?
O espírito do Natal, segundo a propaganda, está relacionado com a fartura da mesa, a quantidade de brinquedos, o estímulo à compra. Passa-nos a ideia de que estamos comemorando o renascimento de Cristo. Né? Então, já naquela época, alguém tinha a ideia de fazer com que o Natal se transformasse, né, diferentemente daquilo que na verdade deveria de ser, que era o nascimento de Cristo, e que é, né, que é o nascimento de Cristo, que é a lei de que o Pai Todo-Poderoso, Deus, mandou seu Filho para que ele nos ensinasse tudo. Mas não, o homem, né, e o próprio comércio transformou o nascimento do Cristo em uma verdadeira guerra de vendas, né, de presente, de cartão de Natal, de árvore de Natal, de iluminação, de competição. Né? E na verdade não é nada disso. Né? Nós estamos esquecendo o porquê, né, de nós comemorarmos o renascimento do Cristo. O espírito de Natal, né? O espírito do Natal é a revivência dos ensinamentos de Jesus. Não há necessidade de esperarmos o final do ano para comemorar. Estendamos diariamente simpatia com todos. Distribuímos excesso de que somos portadores. Então o espírito do Natal é completamente diferente do que a gente está vendo hoje, né? O espírito do Natal é para que a gente possa relembrar da vinda do Cristo, né? E não simplesmente só na época do Natal. Que a gente possa comemorar todos os dias do ano. Que a gente possa ser bom, mandar cartão, dar presente, criar árvore de Natal, né? Fazer as iluminações bonitas, o ano inteiro. Através da caridade para os nossos irmãos, né? Aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Ajuda que eu quero dizer, ajuda de ombro, não ajuda financeira, né? O simples fato de você dar o ombro para o teu irmão, né? O ouvido, escutar o que ele tem para te dizer, já é uma caridade que você está fazendo. Né? Miriam Jardim, ele era um materialista, perdera seu filho. Abatido pela dor, interessa-se pelo catolicismo, depois pelo protestantismo, até chegar ao espiritismo. Com o passar do tempo, teve outros reveses. Na véspera de Natal, Emiliano quis pôr termo à própria vida, ou seja, quis cometer o suicídio, né? Mas uma voz fez mudar de ideia. Busca-me por ti mesmo e não através dos outros. Né? Esse pensamento foi escrito por Chico Xavier em 1982. Né? Um conquistador diferente. A história está repleta de conquistadores. Então, os nomes interessantes aí, né? Sesostris, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. Né? Todos eles foram reis. Napoleão foi o imperador da França, político, militar. Alexandre o Grande foi um conquistador da época, né? Enfim, todos eles, né? A maioria fez as suas conquistas à custa de punhal e veneno, perseguição e força. Jesus, entretanto, perdoando e amando, levantando e curando, modificou a obra de todos, os déspotas e legisladores. A pregação da Boa Nova veio ensinar o homem a lei da causa e efeito, da justiça divina, quer seja nesta ou na outra vida. Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores, deu continuidade a esta grande obra de elucidação dos caminhos da evolução. Na noite em que o mundo cristão festeja a natividade do menino Jesus, os espíritas devem se lembrar de comemorar o nascimento da doutrina espírita.
Ela é a terceira revelação, um novo marco no desenvolvimento espiritual da humanidade, em que todos os problemas, todas as dúvidas, todas as dores serão explicadas à luz da razão e do bom senso. Não que essa dor, não que os problemas serão solucionados. Até ontem, na hora que a gente estava estudando, a gente fez lembrar disso, né? Que o espírita, tem muita gente que diz que ele vive só da dor, né? Só vive da dor, da morte. Mas não é isso. A gente procura, as obras espíritas, ela procura te deixar a par dos acontecimentos, o porquê do que você está passando por aquilo, né? E ela passa uma explicação daquele sentimento que você está tendo agora, mas que a melhora vai estar lá na frente. Então é essa força que a doutrina espírita nos coloca, né? Não que a gente seja sofredor. Sofredor somos todos aqui nessa terra ainda, né, Zé? Mas a tendência é cada vez nos melhorarmos, né? Ele encerra nessa explanação como uma pergunta, né? Jesus incentiva-nos a amar o nosso próximo, independente da maneira como nos trata. Pergunta-se: que vantagem há em amarmos os que nos amam? Os que não nos amamos, né? Ou seja, que vantagem nós temos de amar só as pessoas da nossa família, só os nossos amigos, né? Ele coloca que nós temos que amar também os nossos inimigos, né? E eu tenho uma anotação aqui que ele procura responder essa pergunta, né? Pegando meus olhos biônicos aqui. É a pergunta 887, né, do Livro dos Espíritos. Disse Jesus também: amai mesmo os nossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Essa pergunta Kardec fez aos espíritos, né? E olha a resposta. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é restituir o bem pelo mal. Por este meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Então é nesse sentido que Jesus Cristo nos colocou, né? De amar os nossos inimigos, é perdoá-los, né? E se não respondeu a pergunta, né, nós vamos passar um vídeo aqui. Esse vídeo eu tenho certeza que ele vai responder, né? Só que para isso eu peço a ajuda do Márcio aqui. Dá um ESC. Isso, agora vê lá, ali embaixo. Agora eu consegui marchar aqui. Vamos lá. Outro, aí. Dá um play. Vamos lá. Ainda na aula, hein, Márcio? Aumenta agora a tela. A tela. Isso. Agora o volume também.
Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mostre para nós um sinal do céu. Prove para nós quem você é. Abençoados sejam quando amaldiçoados pelos homens, e separados de sua companhia, e censurados serão objeto do ódio por causa do Filho do Homem. Quando vem o reino de Deus? Observem e não verão ele chegar. Ninguém dirá está aqui ou está acolá, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Amar ao Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, todas as suas forças, toda a sua mente. Amem a seu próximo como a si mesmos. Façam isso e viverão eternamente. Eu sou um condutor de camelos. A quem devo chamar próximo? Aquele a quem mostrar misericórdia e compaixão. Conheça ele ou não. Você é o Messias? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Você fala contra a lei dos profetas? Não vim para revogar a lei ou os profetas. Vim para cumprir. Em verdade lhes digo, amem seus inimigos, bendigam a quem os amaldiçoa, e orem por aqueles que os desprezam e perseguem. Pois se amarem apenas a quem os ama, que mérito terão? Se você é um homem santo, por que come e bebe com pecadores e cobradores de impostos? Os saudáveis não precisam de médico, mas os doentes sim. Não vim pedir aos justos, mas aos pecadores que se arrependam. Eu sou um cobrador de impostos. Diariamente vou ao templo orar. No entanto, me odeiam e me desprezam. O que posso fazer? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Em verdade lhes digo, não se preocupem com suas vidas, ou com o que irão comer, ou com o seu corpo, ou com o que irão vestir. Pois a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, Deus as alimenta. E vocês não valem muito mais do que as aves? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Minha mulher e eu acreditamos no Senhor, mas somos pobres, não temos nada para dar. Como poderemos demonstrar a nossa fé? Vocês têm muito pelo que disseram. Venham a mim, todos aqueles que labutam e estão oprimidos, e eu os aliviarei. Mestre,
dizendo que é o Messias. Como posso servir? O Filho do Homem vem para servir, não para ser servido. Aquele entre vocês que se tornar grande deve ser um servidor. E quem aspirar a ser o primeiro deve ser o escravo de todos. Ouvimos antes as vozes de falsos messias. Como sabemos que não foi enviado pelo demônio? Se um reino é dividido em facções contrárias, não poderá subsistir. Se Satanás também está dividido em diversos, como pode seu reino subsistir? Como pode Satanás expulsar Satanás? Vejo diante de mim carne e sangue. Você é apenas um homem. Por que você diz que é o Filho de Deus? Se não estou realizando os atos de meu Pai, não acredite em mim. Mas se estou realizando, e se ainda assim não acredita em mim, acreditem no trabalho que faço. Se pode realizar milagres, peça a Deus que mande exércitos para destruir os romanos e libertar nosso povo da escravidão. Não deve tentar ao Senhor seu Deus. Os romanos são conquistadores. Conquistá-los não os tornaria diferentes deles. Mestre, o que é fé? Preste atenção. Se sua fé for maior do que este grão de mostarda, e você disser à montanha, mova-se, a montanha vai mover-se. Nada é impossível. Como julgar o transgressor? Não julgue para não ser julgado, pois será julgado pelo critério que você mesmo julgar. Por que nota o cisco no olho de seu irmão e não nota a trave no seu próprio olho? Hipócritas! Retirem primeiro a trave do seu próprio olho e então enxergará bem claro para retirá-lo do seu irmão. Não dê o que é santo aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, eles poderiam calcá-las com os pés, depois voltarem-se e o fazerem em pedaços. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois aquele que pede, recebe. E aquele que procura, acha. E para todos aqueles que batem, a porta está aberta. Alguém entre vocês entregaria a seu filho uma pedra se ele pedisse pão? Ou uma serpente se ele pedisse peixe? Pois se, sendo maus, sabem dar a seus filhos o que é bom, pensem quantas coisas boas o Pai Celeste dará àqueles que pedirem. Portanto, tratem seus semelhantes como gostariam de ser tratados. Pois esta é a lei dos profetas. Nos ensine a rezar. Aí o resto é com nós, né? Então eu fiz questão de partilhar esse vídeo com vocês, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, porque nele está resumido o nosso Evangelho, ou a Bíblia. Então vamos fazer com que daqui para frente o nosso Natal seja todo dia, né? Que o nosso Natal possa levar paz e esperança para todos aqueles irmãos que precisam muito da nossa ajuda. E que esse Cristo nasça, né? Mas nasça no nosso coração. Não adianta nós olhar para cima, juntar as mãos, os pés, os joelhos e rezar e pedir para Deus nos ajudar, se de repente dentro do nosso coração ainda não nasceu. É o Cristo que nós queremos que seja no nosso dia a dia. Então, Feliz Natal para todos. Muito obrigado.
obrigado pela atenção e devolvo a palavra ao Márcio.